Olá a todos, eu me chamo Matheus Farrego e vou iniciar hoje a apresentação do meu trabalho que consiste com o seguinte título: Propriedades eletrônicas de folhas de grafeno baseado na rede 2D do Bifinileno. Tenho como orientadora a professora Paula Oliveira da Silva e como co-orientador o professor Eduardo Costa Girão. Sou aluno do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Piauí. O meu trabalho ele consiste com introdução, motivação, onde eu vou abordar artigos relacionados à minha pesquisa, objetivos tanto geral como específicos, detalhes computacionais, resultado de discussão, conclusão, perspectiva futura. Precisamente em 2004, na Inglaterra, dois pesquisadores da Universidade de Manchester, chamado André Gray e Konstantin Novoselov, eles conseguiram isolar uma monocamada da grafite e por conta disso receberam o Prêmio Nobel na área da física em 2010. Para quem não sabe, o grafeno ele é 200 vezes mais forte do que o aço e é 250 vezes mais condutivo do que o silício. Além disso, ele possui propriedades ópticas e propriedades mecânicas excelentes. Por exemplo, ele é transparente e ele é totalmente rígido, né? Tem um módulo de Young muito alto. Diante da descoberta do grafeno, despertou-se na comunidade científica pesquisa relacionada às nanoestruturas, das quais podemos classificar entre 0 dimensão até 3D. 0 dimensão até 2D corresponde a materiais de baixa dimensionalidade. Por exemplo, coloquei aqui na figura como quantodoides, que são esferas, escala muito pequena. Dependendo do raio dessa esfera, possui emissão de cores diferentes, ou seja, contém suas próprias propriedades ópticas de acordo com o seu tamanho. Já que em 1D nós temos um nanotubo de carbono, em 2D nós temos, exemplo clássico, a própria folha de grafeno, e em 3D temos aqui um book de um material. A periodicidade está fortemente relacionada à questão da dimensionalidade da estrutura, mas não tem a ver só com a periodicidade. Você pode também definir a dimensionalidade de acordo com a estrutura de bandas desse material, ok? Diante disso, muitos pesquisadores começaram a investigar outras estruturas que apresentam a característica peculiar, que é, por exemplo, o cone de Dirac. No grafeno, a banda de condução, que é essa daqui de cima, e a banda de valência, que é essa daqui de baixo, quando elas se tocam, exatamente no limite ali entre a zona de valência e a zona de condução, que a gente chama de nível de Fermi, isso forma um cone de Dirac no caso do grafeno. E por conta desse cone, dois cones invertidos em relação um ao outro, os elétrons eles passam numa velocidade muito alta. Praticamente aqui já é um regime relativístico, tá certo? Mas não é só o grafeno que apresenta essa propriedade peculiar. Outras estruturas também na forma de carbono também, ou então outros elementos químicos que também compõem outro tipo de estrutura, também verificou-se a presença do cone de Dirac. Acontece que na comunidade científica, os cientistas eles querem manter o controle dessas bandas para que possa ser útil na aplicação. E uma dessas formas de você conseguir controlar esses cones, né, é você fazendo dopagem, que é basicamente você colocar um outro elemento químico na estrutura e verificar as propriedades eletrônicas, ou então você inserir defeito, ou então você construir nanofitas, que consiste em você recortar a estrutura 2D de acordo com a direção privilegiada. Por exemplo, nós temos a direção Amichel e nós temos aqui a direção zig-zag, que tem a ver com as bordas das nanofitas, ok? E por que é interessante estudar nanofitas? Por conta dos efeitos de tunelamento. Além disso, as nanofitas elas também podem ter úteis aplicações.
Aqui eu coloquei para vocês a ilustração, por exemplo, do silício, né? Aqui é a estrutura de banda de silício. O silício é um elemento químico bastante abundante na Terra. Além disso, ele possui, ele é um elemento básico da eletrônica e tem um gap de 1.12 electrovolts, caracterizando um semicondutor, como você pode ver aqui. Essa parte aqui cinza corresponde à zona proibida do material, né, onde os elétrons eles para sair da banda de valência para ir para a banda de condução, eles têm que ter alguma excitação no mínimo de 1.12 electronvolts, ok? Por conta disso, em 2021, cientistas liderados pelo Michels, da Universidade de Philippe em Marburg, e o Peter, da Universidade de Aalto, eles conseguiram sintetizar uma forma alotrópica do carbono conhecida como bifenileno 2D. O bifenileno 2D ele é uma forma planar, também formado por carbonos, mas ele não é derivado do grafeno. Eu ilustrei aqui para vocês uma unidade mínima do bifenileno. Basicamente é dois anéis de benzeno separados por uma distância aqui, que forma esse quadrado. Uma característica bastante comum na rede do bifenileno é que apresenta quadrado, hexágonos e octágonos. O quadrado, por sua vez, tem 4 átomos. O octágono, por sua vez, tem 8 átomos. E o hexágono, por sua vez, tem 6 átomos. Além disso, na comunidade científica, já é notório e trivial que esse sistema é metálico. E isso é tanto experimental como também computacional, já testificado. E as nanofitas, dependendo da largura, pode ser semicondutora ou então metálica. Aqui eu ilustro para vocês, por exemplo, o artigo do bifenileno 2D em questão experimental. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente eles fizeram aqui uma molécula que é precursora e usando uma técnica chamada HF-ZIP, eles conseguiram juntar essas moléculas uma atrás das outras, digamos assim, né? E aí foi construindo a estrutura do bifenileno 2D e eles observaram isso pelo algum microscópio de varredura eletrônica. Aqui já é um trabalho totalmente computacional, onde foi feita a DOS, mostrando que o material é metálico do bifenileno 2D. Além disso, eles conseguiram recortar aqui a estrutura 2D e formou nanofitas, tanto do tipo Amichai como zigue-zague. Essas estruturas de bandas aqui vermelhas são do nanofita Amichai. E essas estruturas de bandas aqui de cor azul é de nanofitas zigue-zague. Observou-se que ao aumento da largura da nanofita específica, as bandas foram se aproximando de tal maneira que se juntasse, né, se tocasse, na verdade. Então saiu de um regime semicondutor para um regime metálico. Isso também foi da mesma forma com as nanofitas do tipo zigue-zague. Também observou-se que aumentando a largura, as nanofitas saíram, a nanofita saiu do regime semicondutor para o regime metálico. E já essas estruturas de bandas aqui verde são de nanotubos de bifenileno, tanto do tipo zigue-zague e Amichai. E observou-se que, independente da crialidade do raio do nanotubo, são todos metálicos. Aqui eu mostro para vocês a estrutura do bifenileno 2D. O autor aqui plotou, por exemplo, a densidade de cargas, mostrando que o azul é a ausência de cargas e o vermelho seria a presença majoritária de cargas elétricas. E essa cor amarela, verde, seria o limiar entre o azul e o vermelho, ok? E observe que o vermelho ele está entre a ligação de um carbono-carbono, que é justamente onde está acontecendo a fusão de dois orbitais desses carbonos, formando a hibridização do tipo sp2, ok? Foi feito também
o gráfico de fontes, mostrando que não existe frequência negativa, e isso implica dizer que a estrutura tem um forte indício de ser estável, ok? Além disso, foi feito cálculo de dinâmica molecular, mostrando que em 4.600 Kelvin a estrutura não se manteve estável. Também foi calculada a constante de Poisson e o módulo de Young, por meio desses gráficos aqui, mostrando que a estrutura é anisotrópica. E por fim aqui, fizeram aqui o gráfico da estrutura de bandas e também da DOS e da P2. Mostrou que o sistema é metálico e próximo aqui do nível de Fermi, essa banda aqui menos dispersiva, ela tem contribuição de nuvens eletrônicas majoritariamente nos quadrados do bifinileno. Aqui é um trabalho recentemente publicado na revista Cable Trends, que é o grafenil de Leno. É uma estrutura do tipo SP2. E como é que ela foi montada? Eles pegaram uma molécula do bifinileno, juntaram com ciclobutadieno e formaram o bifenidileno. Com 6 unidades do bifenildileno, eles formaram o grafenildileno. Então, eles depois aplicaram dinâmica molecular na estrutura e observaram que em 1700 Kelvin a estrutura passou a ficar bem próxima de um cristal que eles compararam aqui. E também fizeram cálculo de fontes, mostrando que não existe frequência negativa, um forte indício da estrutura ser estável, do ponto de vista mecânico. E também fizeram cálculo de estrutura de bandas, mostrando que o material é semicondutor com um gap de 1.26 eletronvolts, né? Isso também foi testificado aqui pela DOS. Além disso, eles fizeram cálculo também de propriedades elásticas, onde eles calcularam os coeficientes de tensão, né, ou então de deformação, assim podemos também falar, e também a constante de Poisson e módulo de Young. Então, o objetivo do meu trabalho se divide em geral e específico. O geral é a gente investigar as propriedades eletrônicas das folhas de grafeno, né, justamente oriundo do bifinileno, sendo que as folhas de grafeno são construídas pela junção do bifinileno e cadeia acetilênica, que são cadeias que têm ligações simples e ligações triplas, ok? Objetivo específico: primeiro vou mostrar para vocês como foi construída a folha do alfa-bifinileno, que é exatamente você pegar a unidade mínima da cadeia acetilênica e juntar com o bifinileno. Vou mostrar para vocês as bandas de estruturas e as densidades de estado do bifinileno comparado com seus grafenos, né? Ou seja, com uma cadeia acetilênica, com duas cadeias acetilênicas, com três cadeias acetilênicas inseridas aqui no bifinileno. E vou mostrar para vocês também a densidade de estados locais e também as funções de ondas, exatamente em alguns pontos de alta simetria do alfa-bifinileno em todas as zonas de brilho ON. Também eu vou plotar a superfície de bandas, né, tanto o CBM, que é a banda de condução, e o VBM, que é a banda de valência. E também vou mostrar um plot da densidade de carga, tanto para o bifinileno como também para o alfa-bifinileno. Também eu vou calcular a energia coesiva por duas maneiras. Eu vou deixar isso aqui para comentar lá na frente, essas duas formas. Também eu vou analisar o sistema com a célula convencional, tá, do sistema proposto, que corresponde à célula primitiva, e também, corresponde duas vezes à célula primitiva, e também eu vou estudar o sistema com spin e com sem spin, né, que é o sistema não polarizado. Além disso, também eu vou observar o gap quando essa minha rede ela passa a ter um sistema bipartido, né, que no caso seriam as configurações do tipo SP. Então aqui, para exemplo de como foi construída a folha do grafeno do bifinileno, eu coloquei aqui para vocês o grafeno juntando com a cadeia acetilênica. Então imagine que eu vou extrair daqui uma cadeia acetilênica mínima, né? Ou seja, uma ligação simples com uma ligação tripla. E eu vou inserir aqui em cada ligação de um átomo carbono-carbono da rede do grafeno. E eu vou observar que formou uma estrutura chamada grafeno, do grafeno.
Além disso, se eu pegar duas unidades mínimas da cadeia acetilênica e juntar com grafeno, eu formo o grafidino, tá certo? De maneira análoga, a gente fez a mesma coisa aqui para o bifenileno. A gente pegou uma cadeia acetilênica e juntou com o bifenileno e formou o alfa-bifenileno, né? Ou então chamado de grafino do bifenileno. A gente observou que as formas geométricas é muito parecida com o do bifenileno, ou seja, vai apresentar também quadrados, octágonos e hexágonos, porém com mais quantidade de átomos comparado com o bifenileno. A estrutura de bandas a gente investigou no nosso trabalho, e essa estrutura não é sintetizada, no momento agora está sendo uma proposta teórica, e as nanofitas vai ser construída no futuro. Para a fim de metodologia, a gente utilizou a equação de Schrödinger, porque é uma equação que trata a descrição de um sistema que tem muitos núcleos e elétrons, ok? E o hamiltoniano seria desse tipo aqui, hamiltoniano de muitos corpos, tá? Então, para resolver esse tipo de equação aqui com esse hamiltoniano, é necessário utilizar um método, e o método que a gente utilizou é a DFT, que é a Density Function Theory, ou teoria do funcional da densidade. Exatamente, ao invés da gente trabalhar com uma porrada de funções de ondas, a gente trabalha com a densidade eletrônica do problema, que é algo bem mais fácil de lidar. Bom, essa teoria é consistente com dois teoremas, que são os teoremas de Hondenberg-Kohn. O primeiro teorema, para ser bem breve aqui, se eu tiver a densidade do estado fundamental, eu consigo obter o potencial externo, e o potencial externo, por sua vez, eu consigo obter a energia, principalmente do estado fundamental, né? Uma vez que de entrada seria a densidade do estado fundamental. O segundo teorema deixa claro que a energia ela é um funcional da densidade, né? Se eu tiver a densidade do estado fundamental, eu consigo obter a energia do estado fundamental por meio aqui desse sanduíche de operadores, e também usando alguns cálculos de minimização. Diante disso, como a gente está tratando um problema de muitos corpos, nós vamos ter N elétrons, né? Então a gente vai resolver uma equação para cada elétron, digamos assim. Então é conhecido aqui na literatura de equações de Cauchy. Aqui nós temos o termo de potencial cinético, aqui o potencial externo, aqui o potencial de atrio e o potencial de troca-correlação. E essa parte aqui de cinza, esses boxes cinza, corresponde às funções de onda do tipo Cauchy, né? São os orbitais. E esse aqui é as energias do sistema. Como é que você resolve essas equações aqui? Você tem que utilizar o método autoconsistente. Ou seja, você chuta uma densidade inicial. Essa densidade inicial ela vai criar um potencial do tipo Cauchy. O que é esse potencial do tipo Cauchy? É a soma desses três potenciais aqui, tanto do externo, como do de atrio, como de troca-correlação. Além disso, uma vez que a gente obtém o potencial do Cauchy, a gente consegue resolver essa equação, e por fim a gente vai obter uma nova densidade, e o critério de convergência é saber se essa densidade final vai ser igual à inicial. Se sim, a gente consegue os observáveis do sistema, né? Conseguimos calcular as propriedades. Se não, o problema volta a repetir, como se fosse uma espécie de loop. Então, detalhes computacionais. A gente utilizou a DFT baseado no código computacional chamado Siesta. Mas o que é o Siesta? O Siesta, pela primeira vez que eu pesquisei no Google, é uma palavra de origem espanhola e tem o significado nape, que é exatamente cochilo, né? Depois do almoço você tem aquela vontade, aquela inércia de querer dormir, e é exatamente chamado de siesta. Mas a gente sabe que dentro do nosso contexto aqui do nosso cálculo não é exatamente isso. Siesta é um programa de computador que é instalado numa máquina, um computador poderoso, e ele consegue resolver sistemas que tem muito corpos, né, fazendo uso da DFT.
Então ele é um programa bastante popular, ele é utilizado por diversos pesquisadores na área da geociência, biologia, engenharia, física de materiais e químicas, e entre outros. Por exemplo, o artigo do CIEST já tem mais de 8.000 citações. Então isso mostra uma certa segurança em trabalhar com esse programa. Então, detalhes computacionais. O programa ele resolve as equações de Cauchy utilizando o método autoconsistente, que é o método que eu já mencionei para vocês. Por exemplo, o potencial de troca-correlação ele foi tratado pelo GGA, que é um funcional, é o Generalized Gradient Approximation, e a interação entre os elétrons de valência com os elétrons de caroço foi tratado pelo pseudo-potencial Trulli-Martins. As autofunções do tipo Cauchy, que satisfaz o Hamiltoniano, é descrito, por exemplo, pelo Helicão, que é o Linear Combination Atomics of Orbitals, ok? E nós temos também, para tratar os átomos, temos o DZP, que é o Double Zeta Polarization, né? A tolerância de força que a gente adotou aqui para equilibrar o nosso sistema é exatamente 0.01 eletronvolts por ohm. E a energia shift foi 0.05 eletronvolts e a energia de corte foi 400 Rydberg. A matriz de Monk-Rorschach foi dada por 16 por 20 por 1. E para sistemas similares a gente utilizou valores próximos disso. Então aqui eu vou discutir com vocês o resultado da discussão da minha pesquisa. Aqui eu ilustro para vocês a estrutura do bifenileno e aqui eu ilustro para vocês a estrutura do seu grafeno com uma cadeia acetilênica. Observe que na célula unitária do bifenileno eu tenho 6 átomos de carbono, enquanto a do seu grafeno eu tenho 24 átomos de carbono. Os parâmetros de rede, ou então vetores de rede, assim você pode falar, eu coloquei aqui para vocês um slide, tanto do bifenileno, é esse daqui de cima, e tanto do seu grafeno é esse de baixo. Observe que o do grafeno é maior do que o do bifenileno. No entanto, quando você tomar a razão do A pelo B, você observa que os valores são próximos do outro. Então a razão de um vetor em relação ao outro são próximos, né? Então esse retângulo ele é proporcional a esse, digamos assim. Esses segmentos de retas verde aqui são as ligações do bifenileno que se replicam ao longo da estrutura. Veja que eu coloquei aqui uma nomenclatura D22 e uma nomenclatura D'22. Qual é a diferença? É que esse D22 está ligando átomos do mesmo hexágono, enquanto o D'22 está ligando 2 hexágonos diferentes aqui, ó, por meio dessa ligação. Observe também que eu ilustrei aqui um átomo chamado C1, do círculo azul, e um átomo chamado C2 do círculo aqui violeta. Esses átomos eles são não equivalentes na estrutura, tá? Aqui eu mostro para vocês a hibridização que acontece aqui na célula unitária do bifenileno 2D. São todos do tipo sp2 e aqui do seu grafeno nós já temos uma mistura, né? Tanto de sp como também de sp2. Observe também que essa ponte de C6 até C4 elas são simétricas em relação às outras. Então a forma que a gente calculou as energias de formação foi dada por duas maneiras. A primeira forma a gente considerou a hibridização sp2 e a hibridização sp em pé de equilíbrio, tá certo? Então essas hibridizações não vão influenciar de tal maneira na energia de formação, né? E o que é essa energia de formação? Bom, a gente pode entender a energia de formação como a energia correspondente para a estabilidade do material, né? O quanto estável essa estrutura é em relação a outra estrutura, que normalmente a gente compara com o grafeno. E a segunda maneira que a gente calculou a energia de formação já é considerando que a hibridização SP e SP2 não estão em pé de igualdades, né? Então cada uma está contribuindo significativamente no cálculo da energia. Então para isso a gente colocou em função da energia relacionada à hibridização SP os números de átomos que têm hibridização SP. E já para
a hibridização SP2, a gente contou, né, a quantidade de átomos que tem SP2 relacionado com essa energia mínima. E a gente dividiu pela soma, né? Se você somar o número de átomos com hibridização SP com átomos com hibridização SP2, você tem exatamente o N átomos, né? Que é exatamente o número de átomos. Tá certo? Esse μc aqui corresponde à energia de um átomo de carbono isolado, ok? E esse ET aqui corresponde à energia total da estrutura, tá? Então é uma conta que você faz e você obtém os valores. Conforme eu coloquei aqui na tabela, essa fórmula aqui, que tem a cor bege, né, ou então marrom claro, enfim, é dada aqui por essa segunda coluna, e essa fórmula aqui de cor verde é dada aqui pela última coluna. A diferença, né, é que a gente observou que o alfa-bifenileno foi a estrutura menos estável, a menos apolina, em relação ao grafeno, né, calculado pela primeira equação. Já pela segunda equação, a gente observou uma inversão, né? A apolina, que estava sendo menos estável, passou a ter um pé de equilíbrio com o grafeno, em questão da energia de formação. E o bifenileno, que seria a segunda estrutura mais estável, né? Em relação à primeira forma, passaria a ser a estrutura menos estável. E o seu antecessor seria o alfa-bifenileno, que é o seu grafeno, tá? Aqui eu mostro para vocês a estrutura de bandas do bifenileno. Observe que exatamente aqui em 0,52 eletronvolts nós temos encontro de bandas, tá? A gente observa também que essa banda 2, ela corta o nível de Fermi, ela passa o nível de Fermi exatamente no ponto aqui de altissimetria S, e já a banda 1, ela passa o nível de Fermi exatamente aqui na mediações do ponto X, que são os pontos de altissimetria. A gente observou também que a estrutura é metálica, é o que confirmou com a literatura. A gente plotou a densidade de estado e a gente também observou aqui o plot do CBM e VBM ao longo da zona de Brillouin, né? Então a gente observa que esse encontro bem aqui de bandas ocasiona esse algo similar ao conto de Dirac. A gente também fez cálculo aqui de densidade de estados locais. Observe que esse gráfico aqui a gente colocou aqui e a gente pegou o caminho γ x e SY, esses dois caminhos, porque as bandas estão mais próximas do nível de Fermi. Então a gente quer observar como é que está concentrada as nuvens eletrônicas exatamente nesses pontos de altissimetria. Observe aqui que na estrutura do bifenileno nós temos um pico em X, pico máximo, e temos aqui um pico mínimo no ponto de altissimetria S, né? Então a gente calculou as funções de onda nesses picos para a gente observar, e o que a gente chegou à conclusão é que nesse caminho aqui de γ x, a densidade de estado de nuvens, né, densidade de nuvem eletrônica, elas estão se concentrando nas ligações horizontais do quadrado do bifenileno, né, da estrutura bifenileno. E já nesse caminho SY, a nuvem eletrônica, elas estão se concentrando, né, os elétrons estão se populando mais nas ligações verticais dos quadrados da estrutura bifenileno, tá? Já essas outras bandas mais dispersivas, né, as nuvens eletrônicas, elas são caracterizadas mais ao longo de todas as formas geométricas da estrutura, né? Então você vê presença de nuvem eletrônica tanto no quadrado, octágono e hexágono, né? Diferentemente dessas duas bandas aqui menos dispersas. Inclusive essa banda aqui de SY, ela cruza basicamente no meio aqui o nível de Fermi, né? No meio aqui da banda você observa que tem tipo um cruzamento, né? A gente observou aqui que as funções de onda, elas invertem de fase na direção X, no ponto X, né? Ponto de altissimetria X, a função inverte de fase na direção X, ó. Então temos 2 azul, 2 amarelo, 2 azul, 2 amarelo. Enquanto na direção Y não muda de fase, ó. Observe que tem 2 azul, 1 amarelo, 2 azul, 1 amarelo e assim vai. Já na direção, já no ponto de altissimetria S, perdão, nós temos
inversão de fase tanto na direção X como na direção Y. Então observe que temos amarelo, azul na direção X. Já na direção Y nós temos amarelo, azul, amarelo e assim sucessivamente. Veja que isso está satisfeito com o teorema de Bloch, porque se a gente considerar o ponto S, ele é basicamente a metade do vetor na direção Y e já a outra metade do vetor na direção X, né? Seriam as coordenadas de S, né? Então isso está satisfeito com o teorema de Bloch. A gente utilizou agora uma célula convencional e a gente duplicou o vetor na direção Y. Observamos que ocorreu degenerescência de nível de segunda ordem, tá, no nosso sistema, na direção Y. E a gente observou que a célula da zona de brilho 1, né, o espaço da zona de brilho 1 caiu pela metade, uma vez que essa célula foi duplicado o vetor. E por que a gente agora quer analisar a célula sendo o dobro da célula primitiva? Por que a gente quer trabalhar com a célula convencional e não a primitiva agora? Porque a convencional, ela satisfaz a rede bipartida, enquanto a célula primitiva ela não satisfaz. Se a gente estivesse trabalhando com a célula primitiva, chegaria um momento que aqui na fronteira aqui, desse espaço aqui da célula primitiva, a gente teria dois lobos azuis e dois lobos vermelhos, e isso não é satisfeito com as ideias da física, ok? Então a gente plotou o gráfico da estrutura de bandas, tanto com esse sistema com spin, que a gente chamou de AFM, ou seja, antiferromagnética, e esse sistema aqui não polarizado. A gente observou algumas diferenças. Por exemplo, nesse caminho XS, bem aqui nós temos uma espécie de cone de Dirac, algo similar. Então, quando a gente estudou a nossa rede bipartida, a gente observou que abriu. E também nesse caminho gama XS, a gente observou que esses cones aqui eles são meio que simétricos, né, por inversão de espelhamento. Então, quando a gente abriu essas bandas aqui, tecnicamente, esse cone de Dirac ele desceu mais um pouquinho, né? E por conta dessa mudança, né, pelo fato de inserir a bipartição da rede, a densidade de estado mudou, né? Mas o material ainda continuou sendo metálico. Além disso, a gente fez o cálculo agora por grafeno do bifenileno, ou seja, o alfa-bifenileno, e a gente observou características comuns dessa estrutura, que é a presença de bandas flex no caminho γ-X e no caminho SY. Essas bandas flex elas geraram a singularidade de Van Hoff, que é exatamente esses picos aqui, próximo ao nível de ferro, né? Para quem não sabe, a singularidade de Van Hoff é exatamente quando você toma a derivada da energia pela derivada do vetor de onda, e aí você tem exatamente algo igual a zero, né, por conta desses picos aqui. E a gente calculou, por exemplo, a densidade de estados locais nesses picos, que é o pico 1 e o pico 2. Observamos que a densidade de estados locais ainda se concentra nos quadrados majoritariamente, né, enquanto em 4 átomos ou hexágonos, não pegando as ligações dos átomos que fazem parte tanto do quadrado quanto do hexágono, esses átomos aqui do hexágono, esses 4 mencionados, eles têm a contribuição muito pouca de nuvem eletrônica, considerando aqui, comparando aqui com o quadrado. Então, majoritariamente nós temos nuvem eletrônica sendo estabelecida no quadrado da estrutura do grafeno. Isso é uma característica herdada da estrutura mãe, né? Digamos assim, que é a estrutura do bifenileno. Enquanto o bifenileno a gente observou algo similar. Aqui nas funções de onda a gente observou que permanece aquele comportamento na direção X, do ponto de altissimetria X, a função de onda inverte de fase, enquanto na direção Y não inverte. E já em S a gente observa que teve inversão de fase tanto em X como também em Y. E uma coisa comum aqui
é que no ponto de assimetria X a função de onda ela é ímpar. Veja que você tem 3 lobes de cores azuis e 3 lobes de cores amarelas. Isso já não é comum quando a gente observa o ponto de assimetria S. A função de onda nesse ponto de assimetria S já é uma função par, porque você vai ter 6 lobes azuis e 6 lobes amarelos, né? Isso, por exemplo, pode justificar o fato dessas inversões de bandos aqui, tá? Comparado com o bifinileno, você vai ter um máximo e um mínimo. Aqui no grafeno você tem um mínimo e um máximo. Então a gente fez a mesma ideia, né? A gente pegou agora a célula convencional, colocamos o fato da rede ser bipartida, ou seja, sistema com polarização, e a gente plotou a estrutura de bandos e observou que o sistema não polarizado ele é metálico e o sistema polarizado ele abriu o gap, né? Ou seja, ele é metálico. E é exatamente um gap de 0,15 eletronvolts, né? A gente observou também que essas bandas flats do caminho γ-X elas aumentaram de 67 milieletronvolts para 0,26 eletronvolts, né? Simetricamente. Então elas subiram e desceram na mesma proporção, né? E a gente também calculou a densidade de estados locais nesses pontos aqui próximo ao nível de Fermi. A gente observou também que eles são complementares, né? Enquanto no pico up e o pico down eles se complementam. Se você somar, né, eles se complementam. E já no segundo pico a gente também vê comportamento similar, só que invertido. A gente também observou a estrutura de bandas para um sistema com 2 cadeias acetilênicas, observando que ele também é metálico. Também para o sistema com 3 cadeias acetilênicas, a gente observou também que é metálico, né? E também a gente observa característica comum do bifinileno, no caso aqui das 2 cadeias acetilênicas inseridas. A gente observa que tem um máximo e um mínimo, muito similar com o bifinileno. E já aqui com 3 cadeias a gente observa que tem um mínimo e um máximo nesses pontos de assimetria, também algo similar com o alfa bifinileno. A gente observa aqui também a estrutura de bandos, tanto com as 2 cadeias acetileno inseridas, com 3 cadeias acetileno inseridas. A gente observou também que o material continua sendo metálico e a gente observou que aqui nós estamos pegando a célula convencional, né, que é 2 vezes o tamanho da célula primitiva. E a razão disso é para conservar a bipartição da rede, né, que agora a gente colocou aqui, ó, a rede bipartida, ou seja, com polarização de spin, e a gente observou que as 2 redes elas abriram o gap, deixando de ser metálica, né, e passando a ser semicondutora. E aqui eu fiz o plot das funções de onda tanto do bifinileno, que já foi mostrado, do alfa bifinileno, que também já foi mostrado, e aqui do bifinileno com 2 cadeias acetilênicas. A gente observou que na direção x a função de onda ela inverte só na direção x, na direção y permanece inalterada, a inversão de fase da função de onda, e já no ponto de assimetria S, a função de onda inverteu de fase tanto em x como em y. A fase que eu me refiro é o valor dessa exponencial aqui, que fica alternando de -1 e 1, dependendo da direção adotada. Isso está consistente com o teorema de Bloch. A gente plotou aqui a densidade de carga, observando que exatamente na ligação entre um átomo de carbono está ocorrendo a fusão de orbitais, gerando sp2, um novo orbital, e temos a presença majoritária de carga elétrica. A gente observou esse comportamento similar com a estrutura do alfa bifinileno. No entanto, a contribuição de carga elétrica no bifinileno é maior por conta de ter mais hibridizações do tipo sp2, enquanto o alfa bifinileno nós temos hibridização sp e sp2. Então a conclusão é que o alfa bifinileno ele preservou a característica metálica do sistema mãe, né, que é o sistema do bifinileno. A gente observou que as bandas do alfa bifinileno é invertida com
com as bandas do bifinileno, né? Enquanto o bifinileno nós temos o máximo e o mínimo, do alfa-bifinileno nós temos o mínimo e o máximo. Esse mesmo comportamento a gente observou com 3 cadeias acetilênicas inseridas na célula primitiva do bifinileno e com 2 cadeias acetilênicas inseridas na célula do bifinileno, né, respectivamente. A gente observou também que o alfa-bifinileno ele acomoda estados de polarização de spin no estado fundamental. Isso tem a ver com a bipartição da rede, ok? A gente observou que o fato da rede ser bipartida, ela influencia na estrutura de bandas, abrindo um gap de 0,15 eletronvolts, né, deixando de ser um material metálico, no caso de um sistema não polarizado, para um sistema com polarização, ele passa a ser um semicondutor. A gente observou também que o alfa-bifinileno ele é menos estável, né, comparado com o grafeno e o bifinileno, por meio da energia de coesão. E também observamos a densidade de cargas e também as funções de ondas, principalmente ali delocalizada nos pontos de altissimetria da estrutura. Então, esse trabalho ele foi submetido no dia 31 de janeiro na revista Cable Trends. E esse trabalho ele também foi submetido ao edital do PDSE, que é o Programa de Doutoração do Exterior, com origem de estudo para a Universidade Estadual da Pensilvânia, onde foi aprovado esse trabalho. Então, a gente pretende fazer cálculo de dinâmica molecular como perspectiva futura. A gente também vai influenciar mais posições de cadeia acetilênica nas células unitárias desse sistema. A gente também vai investigar as propriedades eletrônicas, propriedades também estruturais, né, em nanofitas de grafinos, né, baseado no bifinileno. E a gente também vai investigar propriedades mecânicas de nanotubos de grafinos baseado no bifinileno, sobre o efeito de algum fator externo, que pode ser uma pressão, pode ser um campo elétrico, ou então pode ser temperatura. Então, em resumo, basicamente, dependendo do grafino do bifinileno, a gente pode recortar, montar nanofitas do tipo Amichai zigue-zague e investigar as propriedades eletrônicas, ou então investigar também propriedades de nanotubo. Com isso, encerro aqui a minha apresentação, agradecendo à UFP por ser uma universidade próxima à minha casa. Agradeço também ao programa de pós-graduação por ter professores bastante exemplares e bem qualificados. Agradeço também à CAPES pelo apoio financeiro dos meus estudos e também ao grupo GNC, na qual eu faço parte. Aqui eu coloco o endereço do Instagram do grupo, que de vez em quando faz postagem com temas bastante relevantes com as nossas áreas de pesquisa, e agradeço a atenção de todos.